Esse é o vídeo de suporte 1 de 2, referente ao capítulo 4, Análise Retrosintética, da disciplina de Síntese Orgânica da Universidade Federal de Lavras. Nesse capítulo agora, a gente vai começar a conversar sobre um assunto chamado desconexão retrosintética, que tem tudo a ver com análise retrosintética. Mas o que esse termo significa? O que é uma análise retrosintética? Agora a gente vai ter que começar a pensar do fim para o início. Até agora você analisava o que acontece quando a gente mistura um reagente com outro para pensar então em qual produto iria aparecer. Agora nós vamos ter que olhar o produto e começar a pensar que reagentes eu preciso comprar, que reagentes eu preciso colocar no laboratório para reagir e então formar a molécula que eu estou de olho. É por isso que agora a gente faz o raciocínio contrário. Vamos olhar esse primeiro exemplo. Propanil. Propanil é um herbicida amplamente utilizado em, por exemplo, culturas de arroz. Agora a gente precisa olhar para essa molécula e imaginar quais reagentes eu preciso comprar para sintetizar esse composto. Agora nós vamos ter que recorrer ao que a gente aprendeu anteriormente em química orgânica e lembrar que a gente precisava para montar uma determinada ligação química. A gente vai precisar olhar para uma ligação química em particular e imaginar o que eu preciso misturar no laboratório para formar uma ligação química em específico. Por exemplo, o que eu preciso para formar essa ligação aqui, ó, a ligação nitrogênio-carbono nessa amida. Então, vamos propor aqui nesse ponto uma desconexão retrosintética. A gente vai representar isso com uma linha ondulada. Essa daqui é uma ligação que a gente vai quebrar mentalmente. Essa linha ondulada representa uma ligação que a gente vai quebrar só na nossa cabeça, para propor os reagentes que podem ser utilizados para formar essa ligação específica. Quando a gente propõe isso, conseguimos chegar em materiais de partidas que têm estruturas mais simples, em moléculas menores, que estão disponíveis comercialmente. Uma vez que eu proponho, então, um ponto de desconexão retrosintética, agora a gente vai representar isso com uma seta diferente do que você está acostumado. Essa seta daqui é uma seta que indica desconexão retrosintética, uma seta aberta aqui na extremidade. Agora eu vou então chegar aos materiais de partida que eu preciso comprar, que eu preciso adquirir para montar essa ligação no laboratório. Nesse caso, o cloreto de propanoíla, e o 3,4 de cloroanilina. Nós já sabemos que quando eu misturo uma amina com, por exemplo, cloreto de arcila, esses dois reagem para formar uma amida. Você aprendeu a analisar os reagentes e prever a estrutura do produto. Agora a gente vai fazer exatamente o contrário. A gente vai olhar o produto e prever quais são os reagentes necessários. Nesse caso, o que acontece quando eu misturo essa amina com o cloreto de arcila? A amina tem pares de elétrons livres aqui, ó, que não estão representados. Esse par de elétrons livres vai atacar a carbonila, a ligação π vai se romper e vai na direção do oxigênio. Quando ela retornar, ela vai expulsar o átomo de cloro que vai sair como grupo abandonador, vai capturar um dos hidrogênios que a amina primária trouxe para formar ácido clorídrico HCl e a amida correspondente. Olha outro exemplo aqui, o benzoato de benzila. Esse éster é um repelente de insetos bastante conhecido e utilizado. Nós já aprendemos anteriormente em química orgânica estratégias para se obter ésteres em laboratório. Então, de novo, eu vou propor um ponto de desconexão retrosintética. Lembrando que isso daqui a gente está quebrando mentalmente a ligação para propor reagentes que eu posso utilizar na formação de uma determinada ligação. Então, eu vou propor quebrar essa ligação aqui, a ligação do éster. Vamos colocar aqui, então, uma indicação de desconexão retrosintética. Nós sabemos que um excelente método para preparar éster no laboratório é misturar um álcool com um cloreto de arcila. Dessa forma, a gente chega nesses materiais de partida. O fenilmetanol, que é esse de cá, e o cloreto de benzoíla, que é esse de cá. O que vai acontecer quando eu misturar esses dois no laboratório? Um mecanismo muito parecido com o anterior, que a gente discutiu antes. Tem dois pares de elétrons livres aqui no álcool. Um desses pares de elétrons vai se acoplar ao carbono carbonílico, a ligação π vai se romper e vai na direção do oxigênio. Quando ele voltar a restabelecer a ligação dupla, expulsa o átomo de cloro, que captura o hidrogênio que o álcool trouxe para formar o subproduto HCl, além da formação da molécula de éster. Existem, obviamente, outras maneiras de se produzir éster, por exemplo, misturando um álcool com ácido carboxílico. Mas lembre-se que essa metodologia envolvendo um haleto de arcila, ela tem um rendimento maior de produto. A esterificação com álcool e ácido carboxílico ocorre em equilíbrio,
e depende de deslocamento de equilíbrio para formar uma maior quantidade de éster. Agora nós vamos conhecer um termo novo, o sínton. Algo que até agora você não tinha ouvido falar nas disciplinas mais básicas da química orgânica. Mas o que é isso? Vamos olhar esse exemplo. Um álcool de cadeia carbônica longa. É um composto comum em óleos essenciais, extremamente útil na indústria de perfumes devido ao seu aroma agradável. A gente pode sintetizar essa molécula em laboratório. Então, vamos propor um ponto de desconexão retrosintética, por exemplo, nessa posição aqui, ó. Então, será que eu consigo fazer esse carbono aqui da esquerda se unir a esse carbono da direita no laboratório? Quando você for fazer isso, a gente vai fazer o seguinte: você vai colocar a seta de desconexão retrosintética e vai apagar aquela ligação que você propôs como sendo um ponto para fazer a desconexão. Agora a gente precisa pensar num jeito de unir esse átomo de carbono aqui a esse átomo de carbono aqui. Já há muito tempo você estuda que na química orgânica a maioria das reações químicas ocorrem porque uma coisa negativa atrai uma coisa positiva. O nucleófilo ataca o eletrófilo. Sempre tem um eletrófilo reagindo com o nucleófilo. A carga negativa de um atrai a carga positiva do outro e essas duas espécies com cargas opostas acabam se conectando. Nucleófilo é o reagente com pares de elétrons livres, uma ligação química nucleofílica. E um eletrófilo é o reagente com um centro positivo, que está geralmente conectado a um átomo eletronegativo. Ou seja, um desses dois aí vai ter que ser o reagente que carrega a carga positiva. O outro vai ter que ser o reagente que carrega a carga negativa. Então vamos começar imaginando que esse aqui seja o reagente negativo, esse carbono aqui, ó. Estranha essa proposta. Uma carga negativa aqui, nessa posição, estaria vizinha a um átomo de oxigênio que tem dois pares de elétrons livres. É mais comum que átomos vizinhos ao oxigênio estejam com carga positiva, devido à eletronegatividade do oxigênio. O oxigênio polariza a ligação na direção dele, criando um foco de carga positiva aqui. É mais fácil pensar que um átomo de carbono vizinho ao oxigênio seria um átomo positivo. Por lógica, então, se esse aqui é um reagente positivo, o outro tem que ser um reagente negativo. Então, nós vamos colocar um sinal de mais aqui e um sinal de menos aqui, e isso são os síntons. Síntons são fragmentos ideais para uma síntese, são fragmentos ideais para formar uma ligação química. Mas isso que você está vendo aqui não existe, eles não estão disponíveis no mercado. Você não vai comprar um frasco de reagente contendo isso daqui ou um frasco de reagente contendo isso daqui. Dos síntons, a gente vai enxergar agora com mais facilidade quem seriam os reagentes que eu posso adquirir para fazer uma determinada ligação. A gente chama isso de equivalentes sintéticos. Então, qual seria o melhor equivalente sintético para esse sínton negativo aqui, ó? Carbono com carga negativa nós já vimos, nós já conhecemos isso anteriormente. Eles aparecem, por exemplo, nos reagentes de Grignard. Se eu tiver um átomo de halogênio exatamente aqui nesse carbono, por exemplo, um átomo de cloro, eu posso colocar ele em contato com magnésio metálico e formar o reagente de Grignard. Vamos pensar agora nesse outro cara que está aqui. Eu preciso que aqui exista um carbono positivo que depois que ele sofra um ataque de um nucleófilo, ele se transforma em um álcool. Se você lembrar bem, a gente viu que reagente Grignard atacam compostos carbonílicos e eles se convertem em álcool no final da reação. Ou seja, quem seriam então os equivalentes sintéticos desses síntons? O sínton negativo, esse que você está vendo aqui, seria o reagente Grignard, onde eu tenho um átomo de carbono com pares de elétrons livres que ataca carbonilas positivas. O sínton positivo vai ser então esse cara aqui, o composto carbonílico equivalente, o benzaldeído. O que acontece quando eu misturo esses dois? Existe aqui um par de elétrons livres em cima do átomo de carbono, o reagente Grignard. Essa carga negativa vai atrair essa carga positiva, a ligação aqui é polarizada na direção do oxigênio. Esse par de elétrons acaba atacando o carbono da carbonila, a ligação π se rompe e vai na direção do oxigênio, formando um alcóxido. Depois, com tratamento em meio ácido, acaba formando o álcool que a gente estava olhando lá no começo da reação. Então, essa análise aqui facilita a gente enxergar quem são os equivalentes sintéticos. Síntons não existe.
Você não vai comprar Synthos de nenhuma empresa aí que vende reagentes químicos. Você vai comprar os equivalentes sintéticos. Agora, então, você vai ter que usar o seu conhecimento de química orgânica como você nunca usou. Por que isso? Primeiro, porque você vai ter que saber que reagentes produzem que produtos. Você vai ter que lembrar, ou vai ter que revisar aí da química orgânica mais básica, aquelas reações que vão dar origem a diferentes produtos. E também você vai ter que usar o seu conhecimento de química orgânica na hora de propor quem é o síntoma positivo, quem é o síntoma negativo. Por exemplo, olha aqui esse composto, a dietiltoluamida, outro repelente de insetos bastante utilizado aí em vários produtos comerciais. Então vamos de novo imaginar aqui uma desconexão retrosintética nesse ponto. Fazendo uma desconexão retrosintética nesse ponto, eu desenho a seta de desconexão e agora a gente vai propor então um síntoma negativo e um síntoma positivo. Imagina que você propôs isso daqui, esse como sendo um síntoma negativo e esse como sendo um síntoma positivo. Bom, se esse aqui vai ser o síntoma negativo, você está dizendo que aqui vai ter um par de elétrons livres que vai se comportar como nucleófilo e vai atacar esse átomo de nitrogênio. Essa não parece uma boa proposta, porque um par de elétrons livres aqui estaria vizinho a outros dois pares de elétrons livres aqui nesse átomo de oxigênio. Isso não parece o melhor centro para sustentar uma carga negativa. Quando eu olho para esse cara de cá, a gente está propondo que esse seja um síntoma positivo, que esse seja um reagente eletrófilo. Só que quando a gente lembra de química orgânica mais básica, nitrogênio, oxigênio, enxofre, heteroátomos contendo pares de elétrons livres atuam melhor como nucleófilos. Eles têm carga negativa e eles costumam atacar cargas positivas. Então, aparentemente, essa daqui não foi uma boa escolha de síntons, não foi a escolha mais feliz. Agora, se eu disser que esse é o síntoma positivo e esse é o síntoma negativo, agora já faz mais sentido. É razoável pensar que um carbono vizinho ao oxigênio seja um centro positivo. O oxigênio polariza a ligação na direção dele, criando aqui um foco de carga negativa, aqui um foco de carga positiva. É razoável pensar também que um nitrogênio heteroátomo seja um síntoma negativo, já que heteroátomos costumam ter pares de elétrons livres, nitrogênio, oxigênio, enxofre, como nós já sabemos. Então, quem seriam os equivalentes sintéticos desses síntons? O nitrogênio, basta eu transformar esse síntoma na amina correspondente. A amina correspondente tem um par de elétrons livres aqui, ó, não está sendo representada, mas nós sabemos que tem. Então, esse reagente pode se comportar como nucleófilo, é o síntoma negativo. Aí, o síntoma positivo, eu preciso que aqui, ó, exista alguma coisa que saia daqui na hora que o síntoma negativo se conectar, mas que essa carbonila continue sendo uma carbonila. Nós sabemos que nesse caso, então, a gente precisa de um haleto de arcila, nesse caso aqui um cloreto de arcila. Então, esses seriam os equivalentes sintéticos para esses síntons que a gente propôs aqui. Lembrando que você não vai comprar os síntons. Os síntons é só uma forma de analisar com mais calma, com mais facilidade, quem são os equivalentes sintéticos que você vai ter que adquirir. Outro detalhe é o seguinte: você também pode, na hora que estiver fazendo a sua desconexão retrosintética, usar um artifício chamado interconversão de grupo funcional. Então, como nós vimos, a dietiltoluamida, a desconexão retrosintética, nos levou a esses equivalentes sintéticos, a dietilamina e um haleto de acila. Estão vendo? Só que é comum a gente sintetizar isso daqui no laboratório e não comprar um frasco de reagente contendo essa substância. Porque nós sabemos que haletos de acila costumam ser instáveis, eles vão reagindo lentamente até com a água do ambiente. É mais comum se fabricar o haleto de acila no laboratório utilizando cloreto de tionila, SOCl2. Então, ó, esse haleto de acila é um derivado de um ácido carboxílico. Essa função orgânica aqui, ó, é simplesmente uma interconversão de um grupo funcional, de um outro grupo funcional, um ácido carboxílico. Um derivado de ácido carboxílico é o cloreto de acila, o haleto de acila. A gente consegue fazer isso daqui com relativa facilidade no laboratório. Então, quando você estiver fazendo a desconexão retrosintética, chegar num ponto onde, a partir de uma simples interconversão de um grupo funcional, você consegue transformar uma substância na outra, basta colocar a seta de desconexão com a denominação FGI, indicando que isso é só uma interconversão de grupo funcional.
Então agora que a gente já fez toda a análise retrossintética, a gente vai agora pensar então como essa síntese vai ser feita no laboratório. Então quais são os reagentes necessários para sintetizar a dietiltoluamida? Primeiro deles, o primeiro reagente é o ácido benzoico, que é esse pozinho branco que você está vendo aqui. Ele costuma também ser utilizado como conservante de alimentos e é o precursor utilizado em diversos tipos de síntese, esse cara aqui, o ácido 3-metilbenzoico. Já o outro reagente é o cloreto de tionila, que é esse líquido amarelo que você está vendo aqui. Ele costuma fumegar no laboratório quando ele está exposto ao ambiente. Ele é perigoso e se exige bastante cuidado para se trabalhar com ele. E o último reagente é a dietilamina, que é um líquido incolor, inflamável, bastante volátil e com odor muito desagradável. Essa substância é corrosiva e em contato com a pele pode causar inflamações e queimaduras de maneira geral, né? O que eu faço agora? Agora você vai fazer exatamente o que você está acostumado. Exatamente a rota de síntese que você aprendeu nas outras disciplinas, o caminho dos reagentes para o produto, que a gente chama de teste da síntese ou prova real. Então, num primeiro momento, você tem que pegar essa substância, o ácido carboxílico, aquele que eu acabei de apresentar no slide anterior. E aí a gente vai misturar e fazer ele reagir com cloreto de tionila, aquele líquido amarelo que também foi apresentado no slide anterior. Essa reação, como nós já sabemos, troca o grupo OH do ácido carboxílico por um átomo de cloro, além de liberar ácido clorídrico e dióxido de enxofre. Agora eu produzi um haleto de acila. Na última etapa, nós vamos agora colocar esse haleto de acila em contato com a dietilamina, o reagente que também foi apresentado no slide anterior. O que vai acontecer agora? A dietilamina tem pares de elétrons livres. Tem um par de elétrons livres. Esse par de elétrons vai atacar essa carbonila. A dupla ligação π vai se romper e vai para o oxigênio. Quando ela voltar, ela expulsa o átomo de cloro que remove esse hidrogênio para formar o subproduto HCl e a amida correspondente, que nesse caso é a dietiltoluamida. Bom, agora então a gente vai começar a olhar com mais calma algumas dicas de como você pode escolher pontos para fazer desconexões retrossintéticas. A gente vai aprofundar em diretrizes que vão te auxiliar a escolher pontos legais para fazer desconexões retrossintéticas. Desconexões devem corresponder a reações conhecidas e plausíveis. O que essa diretriz quer dizer? Vamos olhar esse exemplo aqui, o 2,4-D, o ácido diclorofenoxiacético, um herbicida bastante conhecido e utilizado. Então a gente vai do mesmo jeito fazer uma proposta de desconexão retrossintética para chegar em equivalentes sintéticos. Então vamos imaginar que você olha para essa molécula aqui e pensa o seguinte: eu quero fazer uma proposta de desconexão retrossintética nesse ponto aqui, entre esse oxigênio e o átomo de carbono do anel aromático. Então, uma vez que você faz essa proposta de desconexão retrossintética, a gente chega nesses síntons aqui. O oxigênio seria um átomo melhor para ser um sínton negativo, como consequência, esse carbono seria o sínton positivo. Só que vamos tentar lembrar se a gente conhece alguma reação que coloca um alcóxido ou um álcool que faz esse cara se conectar a esse carbono de um anel aromático. Até onde eu sei, a gente não conhece reações desse tipo. Isso foi um ponto que é um lugar ruim para você escolher como uma desconexão retrossintética. Por quê? Porque não existe uma reação conhecida que acople um átomo de oxigênio aqui, que traga uma cadeia carbônica e faça esse oxigênio se acoplar aqui num carbono de um anel aromático. Você não conheceu esse tipo de reação nas disciplinas anteriores da área de química orgânica. Então, cuidado, as suas desconexões devem fazer sentido, devem corresponder a reações que já são conhecidas, devem corresponder às coisas que já são plausíveis na área de química orgânica. Moléculas, então, de duas partes, que nem o 2,4-D, que estão unidas por um heteroátomo, desconecte a ligação vizinho-heteroátomo, desde que essa ligação vizinho-heteroátomo não seja com anel aromático. Olha esse caso aqui, ó. O oxigênio, eu estou vendo ele ligado de um lado com o átomo de carbono de um anel aromático, mas estou vendo ele ligado aqui com o átomo de carbono sp3. Esse nós vimos que não é um ponto plausível para propor uma desconexão retrossintética, mas esse daqui é. Vamos propor uma desconexão retrossintética exatamente nesse ponto, de acordo com o que está mandando a diretriz. Molécula de duas partes,
unidas por heteroátomos, desconecte a ligação vizinho ao heteroátomo. Então nós vamos chegar agora nesses síntons. O oxigênio, por ser um heteroátomo, pares de elétrons livres, é melhor que ele seja o sínton negativo. Como consequência, esse outro reagente tem que ser o sínton positivo. Então agora, eu preciso que esse átomo de oxigênio use um par de elétrons para se acoplar a esse átomo de carbono aqui. E na hora que esse par de elétrons se acoplar a esse átomo de carbono, eu preciso que essa ligação que seja formada aqui, seja uma ligação simples oxigênio-carbono. Então, na hora que esse par de elétrons se acopla aqui, para eu imaginar quem são os equivalentes sintéticos desses dois síntons, eu preciso que o par de elétrons se acople aqui, algo esteja aqui, algo que estava aqui vai embora, sem reclamar de ir embora. Então, dois bons equivalentes sintéticos seriam o fenol correspondente a esse cara aqui, e aqui nesse átomo de carbono, se eu tiver conectado um átomo de cloro, cloro é um bom grupo abandonador. Então, quando o oxigênio usar o par de elétrons para se acoplar a esse carbono, o átomo de cloro sai como grupo abandonador e eu termino com uma ligação oxigênio-carbono no final, nesse caso aqui formando o composto 2,4D. Vamos analisar isso com mais calma, olhando a prova real. Como que eu faria essa molécula no laboratório? Com o teste da síntese ou a prova real. Então, a primeira substância que você precisa é o 2,4-diclorofenol. Ele é disponível comercialmente. Eu sei que tem pares de elétrons livres aqui e que eles podem se comportar como nucleófilo. Mas vamos lembrar lá da química orgânica 1. Nucleófilos neutros são piores do que nucleófilos carregados. Então, eu posso, por exemplo, misturar esse fenol com uma solução de soda cáustica, porque os íons OH- vão remover o hidrogênio do fenol para formar um íon fenolato. Ao mesmo tempo que o íon OH- remove esse hidrogênio, forma-se uma molécula de água e o íon fenolato. Essa é uma reação ácido-base que vale a pena, pois eu tiro a carga negativa do átomo de oxigênio do íon hidroxila e transfiro para o íon fenóxido. Agora essa carga vai poder ser deslocalizada por ressonância, com a vantagem que o íon fenóxido é um nucleófilo melhor do que o fenol neutro. Agora, na próxima etapa, que eu tenho um bom nucleófilo, eu vou misturar o próximo reagente. Nesse caso aqui, é o ácido cloroacético. Está vendo aqui que no carbono 2 do ácido acético eu tenho um átomo de cloro conectado? Essa substância é esse cristalzinho que você está vendo aqui. Quando agora você mistura isso no frasco de reação, o que vai acontecer? Essa ligação é polarizada na direção do átomo de cloro, pois o cloro é mais eletronegativo do que o carbono. Então, existe um foco de carga positiva aqui e um foco de carga negativa aqui. O íon fenóxido vai usar esse par de elétrons para se acoplar a esse carbono, ao mesmo tempo que o cloro sai do outro lado na forma de ânion cloreto, como grupo abandonador, e eu termino com essa ligação oxigênio-carbono formado, para dar origem ao 2,4D. Então, esse é o teste da síntese, ou a prova real de como essa reação funciona. A gente então acabou de ver que para tornar fenol o melhor nucleófilo, basta eu misturar ele com soda cáustica. Só que isso não vale para álcool. Não adianta misturar álcool com soda cáustica, para tentar aumentar a nucleofilia do álcool. No caso, se você precisar fazer esse tipo de síntese e o oxigênio que você quer deixar mais nucleófilo não for um oxigênio de fenol, for um oxigênio de álcool, aí você vai ter que utilizar uma síntese que você também aprendeu antes, a síntese de Williamson. Álcool, quando eu tenho aqui um grupo R, uma cadeia carbônica, para remover esse hidrogênio e tornar isso aqui um melhor nucleófilo, a gente precisa usar sódio metálico ou hidreto de sódio. Essa é uma reação de simples troca ou deslocamento, onde a gente troca esse átomo de hidrogênio por um átomo de sódio, formando um alcóxido. Essa reação libera hidrogênio gasoso, é uma reação explosiva e que tem que ser feita com cuidado no laboratório. Agora que você formou esse ânion, se numa última etapa você misturar esse alcóxido com uma substância que tem uma cadeia carbônica ligada a um grupo abandonador, você vai acabar conectando esse oxigênio a esse grupo R', formando um éter. Pode ser um éter assimétrico, onde R é diferente de R', ou pode ser um éter simétrico, basta que esse R seja igual a esse R'. Vamos ver um exemplo de como essa reação funciona. Síntese de Williamson na obtenção de fragrâncias.
Uma das substâncias responsável pelo aroma da planta gardênia é essa que você está vendo aqui, o benzil 3,3-dimetilbutiléter. Essa substância aqui pode ser sintetizada no laboratório. Estamos vendo aqui um heteroátomo, e a gente viu como fazer desconexão retrosintética quando a gente tem heteroátomo. Então vamos propor, por exemplo, a desconexão retrosintética nesse ponto aqui, ó. Como que eu faço então para sintetizar essa molécula no laboratório? Primeiro a gente vai precisar do 3,3-dimetilbutanol, um álcool. Não adianta misturar um álcool com soda cáustica, NaOH, que eu não vou transformar isso num nucleófilo melhor. Eu vou precisar de sódio metálico ou hidreto de sódio. O hidreto de sódio remove então esse hidrogênio do álcool para formar um alcóxido. Nesse caso, o 3,3-dimetilbutóxido de sódio. Agora, na próxima etapa, se eu adicionar brometo de benzila, que é esse líquido levemente alaranjado que você está vendo aqui, vai acontecer uma reação de substituição. O alcóxido vai atacar esse carbono do brometo de benzila para promover uma reação de SN2. Esse carbono é positivo, já que a ligação está sendo polarizada na direção do átomo de bromo. Eu termino então com essa ligação oxigênio-carbono que você está vendo aqui. É comum que a gente represente anel aromático com a sigla pH, de fenil do inglês. Outro exemplo, a síntese do medicamento Cetaben. Cetaben é um medicamento utilizado para reduzir os níveis de colesterol no sangue. Na verdade, o Cetaben, a cadeia carbônica aqui é maior. Esse daqui seria um derivado, mas a ideia da síntese dele é exatamente a mesma. Como que eu sintetizo isso no laboratório? Mesma história, vamos propor uma desconexão retrosintética. Usando a diretriz número 2. Quando eu vi um heteroátomo na estrutura, proponha a desconexão na ligação vizinha a esse heteroátomo, mas não desse lado, não do lado do anel aromático. Nós vamos fazer o seguinte, vamos propor uma desconexão retrosintética com esse carbono sp3 que está aqui à nossa esquerda. Uma vez que eu proponho a desconexão, a gente vai apagar então essa ligação e definir quem é o sínton positivo e o sínton negativo. Nitrogênio, heteroátomo, é um átomo que tem pares de elétrons livres, como oxigênio e enxofre, é melhor que seja o sínton negativo. Como consequência, esse tem que ser o sínton positivo. Então, quem seriam os equivalentes sintéticos? Então, agora eu preciso aqui, nesse carbono, alguma coisa que, quando o nitrogênio usar o par de elétrons para se ligar, essa alguma coisa saia sem reclamar. Então, eu preciso ter conectado aqui nesse carbono um bom grupo abandonador. Por exemplo, um átomo de bromo é um bom grupo abandonador. Então, ó, essa substância aqui é um bom equivalente sintético para esse sínton. Essa substância aqui é um bom equivalente sintético para esse sínton. Quando eu simplesmente coloco aqui mais um átomo de hidrogênio, essa substância já é disponível comercialmente. Essa também é disponível comercialmente. Como que seria o teste da síntese ou a prova real? Então, eu preciso desses dois reagentes. Primeiro, ó, 1, 2, 3, 4. Esse é o bromobutano, esse líquido incolor que você está vendo. Esse daqui, ó, é o para-aminobenzoato de etila, esse composto que você está vendo aqui, ó. É esse pozinho branco aqui. Quando você mistura os dois, o que acaba acontecendo é a conexão dessa ligação, é a formação da ligação nitrogênio-carbono. Qual o mecanismo dessa reação? Esse grupo NH2 tem um par de elétrons livres, ele já é um bom nucleófilo, você nem precisa aumentar a nucleofilia. O nitrogênio não é um átomo tão eletronegativo, então ele não atrai com tanta força esse par de elétrons, ele acaba ficando disponível para reagir com centros positivos. Isso aqui é um centro positivo. Bromo é mais eletronegativo que carbono, então ele está polarizando a ligação, criando um foco de carga positiva aqui. Tanto que essa carga negativa pode atrair essa carga positiva a ponto de que esse nitrogênio promova uma substituição SN2 nesse átomo de carbono. O átomo de bromo então vai embora, levando o par de elétrons que mantinha ele ligado a esse carbono. Isso inicialmente forma um íon amônio, forma um derivado onde o nitrogênio está com carga positiva. Numa última etapa, uma base de Lewis, por exemplo, o próprio iombrometo, pode remover esse hidrogênio, o par de elétrons dessa ligação vai na direção do nitrogênio, deixando ele neutro, e então a gente obtém o produto final junto com o seu subproduto. 3. Aminas secundárias também podem ser obtidas por aminação redutiva.
Olha esse medicamento aqui, a terolidina. Terolidina é um medicamento que combate espasmos. A gente está vendo aqui, ó, um heteroátomo, um nitrogênio, mas é uma amina secundária. Eu sei que você acabou de ver que dá para propor uma desconexão retrosintética aqui. Se tiver um átomo de cloro aqui, eu posso colocar a amina primária em contato com esse haleto orgânico e então produzir a amina secundária. Só que muitas vezes você talvez não tenha disponível um haleto orgânico no laboratório ou ele está com um preço muito caro. Essa não é a única forma de fazer uma amina secundária. Aminas secundárias podem ser feitas, como a gente já viu no capítulo 3, por aminação redutiva. E se eu olhar bem para essa parte aqui, por exemplo, da molécula, ó, isso daqui por interconversão de grupo funcional, eu posso transformar isso daqui de uma amina secundária para uma imina. Agora, essa imina, nós vimos antes como que se sintetiza isso no laboratório. Basta eu ter uma amina primária e uma cetona. Então, eu vou propor aqui um ponto de desconexão retrosintética e aí eu vou ter os equivalentes sintéticos, a terquibutilamina e essa cetona. Quando você mistura esses dois reagentes, forma-se uma imina, essa imina que a gente está vendo aqui. Se eu submeter essa imina a uma reação de redução, eu vou converter a função imina na função amina, uma simples interconversão de grupo funcional. Essa é uma excelente forma de fazer aminas secundárias no laboratório. Olha um outro exemplo, outro medicamento, a fenfluramina. Está vendo aqui de novo um nitrogênio, um heteroátomo, uma amina secundária unido a um átomo de carbono aqui, outro átomo de carbono aqui. Por interconversão de grupo funcional, eu posso ter uma imina que deu origem a essa amina secundária. Agora eu posso propor o ponto de desconexão retrosintética aqui, exatamente na imina. E aí eu vou ter os reagentes etilamina e essa cetona. Quando eu coloco esses dois para reagir, forma-se essa imina. Essa imina, quando submetida a boro-hidreto de sódio, cianoboro-hidreto de sódio, vai reduzir de imina a amina e eu vou ter o composto final que eu estou querendo. Repara, pessoal, que a interconversão de grupo funcional poderia ter colocado a dupla carbono-nitrogênio aqui. Aí eu ia ter uma outra conexão, uma outra desconexão retrosintética com outros materiais de partida. Não necessariamente a minha desconexão retrosintética vai ser igual à sua, que vai ser igual à do seu colega. Nós poderemos propor diferentes desconexões retrosintéticas e depois vai ser o laboratório que vai dizer quem propôs a melhor desconexão, quem propôs aquela reação que dá o melhor rendimento, quem propôs aquela desconexão que tem mais lógica, segundo o que a gente aprendeu na química orgânica. 4. Compostos 1,2 difuncionais com nucleófilos em C1 e OH em C2 podem ser feitos via epóxidos. Espera, eu não entendi absolutamente nada dessa frase. Então, vamos com mais calma. O que essa frase quer dizer? Olha essa molécula aqui. Esse é o bametano. É um medicamento capaz de induzir vasodilatação. Vamos olhar especificamente nessa parte da molécula aqui do bametano. Ó. E aí eu estou vendo aqui dois átomos de carbono. Eu vou numerar como carbono 1 e carbono 2. Repara que no carbono 1 eu estou vendo conectado aqui um átomo de nitrogênio. No carbono 2 eu estou vendo um grupo OH. Compostos 1,2 difuncionais com nucleófilos em C1, um nitrogênio no carbono 1 e OH em C2 podem ser feitos via epóxidos. Quando você vê um nitrogênio ligado aqui no carbono 1, um nitrogênio, um enxofre, algum nucleófilo, e no carbono logo vizinho você vê um grupo OH, isso quer dizer que antes isso daqui poderia ter sido um epóxido. Como assim? Então, vamos fazer a análise retrosintética dessa molécula. Então, vamos desconectar especificamente essa ligação nitrogênio-carbono que a gente está vendo aqui. Então, quando eu proponho uma desconexão retrosintética aí, a gente dá origem ao síntoma negativo e o síntoma positivo. Como nós já vimos, faz mais sentido pensar que o nitrogênio seja o síntoma negativo. Como consequência, o carbono 1 é o síntoma positivo. Uma forma desse nitrogênio se ligar a esse carbono 1 é se aqui tivesse conectado, por exemplo, um átomo de cloro, um átomo de bromo. A amina ataca o carbono 1, expulsaria o átomo de cloro, o átomo de bromo e eu terminaria com essa amina. Só que, muitas vezes, esses reagentes contendo o átomo de cloro ou átomo de bromo são muito caros ou não estão disponíveis comercialmente. Então, talvez essa não seja uma saída. Mas vamos pensar o seguinte. E se esse átomo de oxigênio aqui inicialmente tivesse conectado diretamente aqui também nesse carbono 1?
estivesse conectado ao carbono 2 e também ao carbono 1. Esse tipo de sistema cíclico de 3 membros, onde um átomo dos participantes do sistema cíclico é um átomo de oxigênio, é o que a gente chama de epóxidos. Esse reagente aqui, é o que a gente chama de epóxido. Ele é facilmente preparável no laboratório, muitas vezes você já consegue comprar ele pronto. Quem seria o equivalente sintético desse sínton? A amina correspondente. Então, basta eu colocar aqui mais um átomo de hidrogênio. Aqui eu vou ter uma amina com par de elétrons suficientemente nucleofílico que vai atuar como um bom nucleófilo do mesmo jeito. Agora, esse é o reagente, então, que vai dar origem ao bametano. Vamos olhar qual seria o mecanismo dessa reação. Quando eu misturo, então, esse epóxido com a propilamina, que é esse composto que você está vendo, eu tenho um carbono positivo aqui e um carbono positivo aqui. Por que esses carbonos são positivos? O átomo de oxigênio polariza as ligações na direção dele. Então, embora exista um foco de carga positivo aqui, um foco de carga positivo aqui, esse carbono, estericamente, ele é menos impedido. Aqui eu tenho mais impedimento estérico, por causa desse grupo, desse anel aromático aqui, esse grupo fenil. Ou seja, um nucleófilo vai ter mais facilidade para atacar o carbono 1. Quando esse nucleófilo, então, se aproxima desse carbono positivo, o nitrogênio usa o seu par de elétrons para se acoplar ao carbono 1, ao mesmo tempo que o sistema cíclico se abre. Isso acontece porque esse sistema cíclico é muito tensionado e instável. Na hora que o nucleófilo, o nitrogênio, se conecta ao carbono 1, esse par de elétrons era o par de elétrons que mantinha o oxigênio ligado ao carbono 1. Tá vendo? Ele se liga ao mesmo tempo que essa ligação se rompe. Isso forma um oxigênio com carga negativa. Como o nitrogênio ainda estava ligado à cadeia carbônica, os 2 hidrogênios, ele fez uma quarta ligação e por isso adquiriu uma carga formal positiva. Nós temos um intermediário que tem uma carga negativa e uma carga positiva. E se acontecer isso aqui, o oxigênio usar o par de elétrons para capturar um dos hidrogênios que a amina trouxe, na hora que esse par de elétrons se liga a esse hidrogênio, esse par de elétrons dessa ligação vai para o nitrogênio, deixando ele neutro. Agora o nitrogênio está fazendo 3 ligações e tem um par de elétrons livre. Quando esse par de elétrons captura esse hidrogênio que veio da amina, agora o oxigênio está fazendo 2 ligações e 2 pares de elétrons livres, também fica neutro. E eu tenho o produto final com ligações muito mais estáveis do que eu tinha inicialmente. Essa é a molécula de bametano, o produto principal nessa síntese. Não quer dizer que não vai aparecer um subproduto. Qual? Esse carbono também é positivo. Embora ele seja estericamente menos impedido, eu não tenho como garantir que 100% das moléculas de amina não irão atacar aqui, irão atacar todas aqui. Como consequência, eu vou ter uma contaminação onde a molécula de amina vai atacar o carbono 2. E aí o grupo OH vai ficar conectado ao carbono 1. Esse é um subproduto que vai aparecer em quantidade minoritária. Eu não devo esperar uma grande quantidade dele, mas eu tenho que estar ciente que ele vai aparecer, porque o nucleófilo também pode atacar, claro, em muito menor extensão, o carbono 2, porque ele é mais impedido estericamente. Agora, então, você vai ler o capítulo 4 da apostila até onde a gente chegou, fazer os exercícios relativos a essa parte e qualquer aprofundamento que você precise, o nosso livro-texto é o Solomos, que está disponível no site da biblioteca.